Bom dia, boa tarde, pessoal, independente do horário aí, quem está assistindo, bem-vindos ao nosso podcast Maratonando a Vida. Hoje eu estou com um amigo, um comandante, literalmente, uma pessoa que eu admiro muito, e eu queria muito compartilhar com vocês a história, a jornada de vida do Zairo, do comandante Zairo, e dar boas-vindas, né, Zairo? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí. Bom dia, boa tarde, né? Independente do horário que você esteja assistindo, seja bem-vindo ao Maratonando a Vida. Eu queria primeiro parabenizar a Rita, né, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo e agradecer a oportunidade de estar aqui, que você possa iniciar essa caminhada com muita perseverança, que você continue sempre construindo algo que possa transformar a vida das pessoas. Isso acho que é o mais importante. Eu acho que colocar o seu propósito sempre à frente e fazer com que ele conduza os seus passos. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, um sentimento de muita gratidão que eu estou aqui para participar e poder colaborar com as pessoas que estão nos ouvindo, para que a gente possa verdadeiramente fazer a diferença para essas pessoas e explicar um pouco da nossa trajetória, da nossa caminhada, da nossa jornada de vida, que é a faculdade que mais nos ensina. O Zairo, o Zairo ele é uma pessoa. É um livro, né, é um livro que você vai abrindo e vai cada dia querendo conhecer mais e mais. Eu conheço o Zairo há alguns anos e a história de vida dele realmente é encantadora e eu acredito que vai servir não só de inspiração, mas como motivação para você que está muitas vezes desanimado, ou abatido, ou sem fé. Então eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai muito além só de um podcast. Eu tenho certeza que ele tem um propósito especial no seu coração, na sua alma, na sua vida. E falando de propósito, Zairo, conta um pouquinho da sua infância pra gente, né? Como é que começou a sua jornada de vida lá em Santa Rita, na minha cidade. Rita, assim, é impressionante a gente falar disso, porque eh, provavelmente, possivelmente, talvez aquilo que vai mais gerar e vai transformar a sua vida são as superações que você enfrentou na sua infância e na sua adolescência. Isso aí sim vai ter traz uma virada de chave na vida da gente e faz com que a gente desenvolva algumas habilidades ou consiga, de certa forma, superar as adversidades, das dificuldades que a gente enfrentou na nossa infância. Bem, para falar um pouco da minha infância, é importante falar da minha origem, de onde eu nasci, como eu fui criado, os valores que me foram passados, né. E aí, baseado nessa minha trajetória, baseado nessa minha origem, né, eu tive uma infância extremamente alegre, eu diria, alegre, não foi carregado de nenhum tipo de tristeza, não foi carregado de nenhum tipo de fatos que me fazem recordar com tristeza, me fazem recordar com muita gratidão, com muita alegria, porque foram essas dificuldades que me moldaram para me tornar o homem que eu me tornei hoje. Eu tenho hoje 49 anos e eu acredito na construção daquilo que não te mata, te fortalece. E durante lá, o início da minha caminhada, né, eu tive pais muito presentes, graças a Deus, e esses meus pais me ensinaram os valores de você, ser grato por aquilo que você tem e viver, sobretudo, o presente, né, viver o momento. Lá na minha infância eu tinha, assim, o meu pai, eu sou filho de um vaqueiro, né, com a dona de casa, e é assim que meu pai se define como um vaqueiro, e eu sou muito feliz, tenho muito orgulho disso, porque isso me fez enxergar a vida e ser grato por todas as conquistas que eu tive para chegar onde cheguei. E ele tirava leite e colocava eu para vender na cidade, né, assim, fazia eu pedalar ali 12 quilômetros, então talvez algumas valências que eu tenho hoje já são parte desse histórico que eu carrego lá de quando eu vendia esse leite. E a minha mãe plantava pimentão, plantava tomate, e a gente fazia essas vendas na feira local. Então, assim, a minha infância barra ali a adolescência foi marcada por esses momentos onde eu aprendi a valorizar o trabalho e, além de valorizar o trabalho, ser grato por aquilo que eu tinha, mas eu não vivi, não passei fome. Eu tinha restrições, por óbvio, porque não era uma época fácil e, assim, os meus pais precisavam regrar
para a gente poder ter acesso à educação, né? Que meu pai sempre prezou muito pelo acesso à educação, os meus pais sempre prezaram muito pelo acesso à educação. Então a gente vivia, meus pais moravam na zona rural de Santa Rita de Cássia, mais ou menos a 12 quilômetros de distância, e a gente foi literalmente criado com vó. Então eu sou assim, literalmente criado com vó, por mais que essa expressão possa ter um valor depreciativo, as pessoas, criado com vó, mas isso me fortaleceu muito, essa distância, essa separação, talvez dos meus pais ali durante a semana me fortaleceu, porque fez eu romper esse cordão umbilical e, de certa forma, gerar uma independência na construção da minha caminhada. Então, a minha avó, ela sempre regrava muito bem ali as coisas para durar o mês todo. Não era uma avó que mimava. Não, ela mimava quando tinha que mimar, mas ela era muito dura quando tinha que ser dura. E isso fazia a gente, de certa forma, valorizar aquilo que a gente tinha e, de certa forma, construir isso de modo que a gente conseguia fazer com que os momentos fossem momentos gratificantes, né? Assim, Sim. a minha avó era muito rigorosa, muito, muito, mas muito Exigente. carinhosa, Sim, exigente, sim. extremamente exigente. Então a gente ficava com ela durante a semana, né? E durante o final de semana a gente ia para a roça, literalmente, para ajudar os nossos pais, porque eles precisavam da gente, né? Isso era tanto no período de escola, né? E tanto no período de férias. Então, assim, eu ficava desesperado quando eu entrava de férias, porque as minhas férias eram as férias ajudando eles, né? Na roça. Então, assim, as pessoas, enquanto alguns se divertiam nas férias, a gente tinha que se divertir lá, ajudando ele a trabalhar, né? Para poder. A gente também era mão de obra, né? Era força de trabalho. E aí, fazendo isso, ele ia ensinando a gente os valores ali, sem saber que estava ensinando, ele estava ensinando a Mas gente. teve contato com a natureza, né, Sim, teve muito infância, de contato, né? Teve verdade. infância de Sim. verdade, a gente brincava mesmo ali, claro, com os brinquedos Sim, raiz, né, geração raiz. sem muita tela, Carrinho né? de rolimã. Lá não tinha muito carrinho de mão, né? Então, porque era uma área mais É verdade, rural. né? Verdade. Então, assim, os rolimãs não rolavam ali, Verdade. não tinha muito asfalto, porque esse asfalto jamais, Mesmo, né? jamais velho. Era esses carrinhos de latinhas de sardinha, que você fazia ali uma rodinha e fazia ali um, a rodinha da própria sandália havaiana, você cortava Sim, um caramba. fiozinho, conectava ali. Eram os jotobazinhos que você furava, fazia ali um jugo, uma canga para os bois, enfim, usava muito a imaginação e a criatividade para Pra brincar. se entreter, né, para brincar, para se divertir, isso era fantástico para mim. E se sentia útil, né, ao mesmo tempo, né? Sim, você se sentia útil porque você se sentia participante daquele processo todo ali, você não era um passageiro, você era uma pessoa que efetivamente colocava a mão na massa, né? E isso vai ajudando a gente a construir essa força, essa resiliência. Ou seja, né, a gente aprende aqui com o Zairo em 3 minutos que ser criado com vó não é sinal de criança mimada, porque definitivamente o Zairo não é mimado. Ser criada com vó não estraga. E realmente a diferença da geração, né, o Zairo não é uma pessoa, tão, antiga, assim, falando de tempos, ele é novo, tem 49 anos, mas foi criado com outros Geração X, valores. isso é. Outros valores. E Zairo, e como é que foi a sua vinda para Brasília, né, porque Bahia e DF, né, como é que começou isso aí? Então, isso é curioso, né? Porque se a gente for olhar a cidade onde eu nasci, ela fica ali no extremo oeste da Bahia. Então, se você fizer uma comparação de distância, ela está mais longe da capital, que é Salvador, do que de Brasília. Então, a tendência é que nós venhamos para Brasília. Mas não só por isso, né? Existe um fator favorável, que era uma tia nossa que morava já aqui, né? Tia Isa, né? E mandar um abraço para ela aí, porque ela foi muito importante no início da nossa caminhada, foi muito relevante. E até hoje tem sido importante, né? Porque ela nos acolheu aqui em Brasília, né? Eu sou o segundo, né? Nós somos 4, eu sou o segundo nós éramos 4 na realidade, né? Eu sou o segundo. E nós viemos juntos, eu e meu irmão mais velho, era afilhado dela, enfim, ela era professora que nos acolheu. Ela ainda está aqui. Não, ela já não está mais aqui, ela já está lá ela mudou para Santa Rita, como ela não teve filhos, ela voltou para cuidar da minha avó. Mas está firme e forte aqui no mundão ainda. Tá, né? Ela está enfrentando um processo de uma doença neurodegenerativa também, mas ela foi muito importante nessa caminhada conosco, porque nos ajudou demais a nos estabelecer aqui em Brasília.
E aí, como eu disse, a proximidade da, de Brasília com Santa Rita nos favoreceu, e além disso, essa pessoa que tinha aqui, que era uma rede de apoio, né? E aí a gente veio meu irmão, e Vocês vieram iniciamos em a que nossa ano? caminhada. 94? 94, nós viemos em 94. Chegamos aqui no dia do aniversário do meu pai, 17 de fevereiro de 94, eu lembro até hoje. Você tinha quantos anos? Eu tinha, em 94, eu tinha, ia completar 18, né? Mas chegamos em fevereiro, eu ainda tinha 17 anos ainda. Eu completei 18 no ano que eu cheguei aqui, que foi em maio. Você passou muito tempo em Santa Rita, Zaira, eu não sabia disso. Sim, toda a minha infância ali, minha Caramba. início da adolescência foi construído toda lá. O que é um ponto favorável para mim, né? Assim, favorável e desfavorável também. Eu considero extremamente favorável, porque eu fui Sim. privado Sim, de mas algumas poupado coisas, também, mas né? poupado também de Protegido, outras, zelado, protegido, sim. né? E isso é muito importante. Eu lembro muito do choro da minha mãe, né? Assim, no momento do cordão umbilical Sim, ali na rodoviária, eu lembro sim. dela chorando, e isso faz a gente. Isso eu tenho como um marco, né, na minha vinda para cá, porque foi efetivamente o rompimento do cordão umbilical, onde a gente teve que construir nossa própria trajetória, e além de construir nossa própria trajetória, literalmente chorar e a mãe não ver, né? Então, assim, isso Exato, faz exato. com que a gente desenvolva essas habilidades emocionais de superar essa ausência, né? Assim, ela fica com a síndrome do ninho vazio, né? Que é Exato. um E você dos. devia ser um puta É, filho, e assim, a gente. companheiraço, É, né? a gente. E a gente vem, né, para essa É caminhada. isso. Então eu lembro disso. Eu lembro do cheiro do ônibus, né? Sério, eu também. Mas o cheiro não era muito bom, não, da Araguarina. Cheiro de Não urina. era. Mas assim, fez a gente vir para cá e, de certa forma, construir nossa caminhada aqui. E essa Isso. paixão, assim, eu quando lembro do Zairo, né, a gente tem, quando a gente lembra de alguém, né, a gente sempre se remete a principais características, né, então assim, eu tenho vários amigos, eu amo amigos, amo pessoas, mas quando eu lembro do Zairo, né, se eu sempre faço essa reflexão, assim, se eu tiver no meu leito de morte ali, velhinha, né, e vier na memória, e vier na mente os amigos queridos, quando eu lembrar do Zairo eu vou lembrar de resiliência, vou lembrar de polícia e de corrida, né, não tem como, assim. E família, né, são 3 Sim. características que marcam muito você. Mas falando agora de polícia, né, porque quando você veio já com uma transição, como pensando numa carreira. Você sempre gostou porque seu pai, com a Sim. da e a sua mãe dona de casa. De onde é que veio essa paixão pela polícia? Acredito que isso foi mais uma construção ao longo da caminhada, sabe, Rita? Assim, você fala de valores, né? Você fala de. Eu tenho alguns valores, eu tenho um código de honra próprio, né? Chamamos de código de honra do Zaire, né? Vamos Então, falar, são tô com 5 vontade. valores, né? Que eu elenco É o como nosso mel, essencial. é o melzinho, cereja do bolo. Mas, para ficar especificamente aí na sua pergunta, respondendo essa questão, Porque você trabalhou o primeiro trabalho, é, foi como agente de portaria na sim, Comissão Regional de Obras do Exército. Isso te sim. inspirou de alguma forma? Claro, né? O contato com os militares, com certeza, me inspirou de algum modo, mas não era onde eu me enxergava, né? Entendi. Talvez onde eu me enxergava. Então, eu fiquei, antes de iniciar essa jornada de trabalhar aí na CRO11, né? Na Comissão Regional de Obras do Exército, eu fiquei um ano aqui tentando estudar, então, assim, tentando passar em algo. Como, em tese, a minha educação do ensino médio, né, que não era ensino médio, era ensino segundo grau, antigo segundo grau, ainda era deficiente por razões óbvias, né? Assim, é mais afastado do centro, não necessariamente tem acesso a todos os recursos que se exige, né? Mas assim, eu fui muito incentivado a ler, eu tinha um tio que gostava muito de ler, tio Louro, né? Inclusive, mandar um abraço para ele. Ele, ele, ele comprava os gibis da Turma da Mônica, incentivava a gente a ler, escondia alguns do Chico Bento, porque tinha uma linguajar mais caipira, mas ele sempre nos inspirou no sentido de gostar de ler. Mas só isso não era suficiente para você se colocar no mercado de trabalho, considerando a educação tradicional, né? O modo, é conteudista, tem que acumular muito conteúdo para poder passar, enfim. E aí eu fiquei um ano aqui sofrendo, marcando passos, não conseguia entrar em nada, e voltei para lá. E quando eu voltei, eu fui chamado para esse emprego que você viu aí, que era agente de portaria. Então eu comecei essa caminhada. Lá eu tive contato, eu literalmente porteiro, e nunca deixei de estudar. Então, assim, eu sempre tive muito contato com livros, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ser curioso, de ter curiosidade por aquilo, enfim. E aí eu tinha uma gavetinha que eu deixava ali
do meu lado, que eu ficava geralmente protocolando os documentos, que hoje nem existe mais isso. Sim. Sistema eletrônico de informação, ninguém nem precisa mais de protocolo. Eu recebia essas coisas assim, eu tô denunciando a minha idade, né? Eu não preciso denunciar, eu tenho 49 anos, eu sou geração X mesmo. E aí eu guardava esses livros numa gaveta, e no momento que eu estava na hora de folga, eu abria e ia lendo, enquanto as pessoas vinham em direção a mim para trazer as coisas, eu ia lendo e continuar estudando. Então, assim, eu comecei esse processo, e aí eu tinha contato com esses militares, esse contato me inspirava a... Sim. Eu já tinha um viés de disciplina, eu acho que eu já tinha esse viés da resiliência, da persistência, da continuidade, da constância, enfim. E isso também agrega muito com a corrida, né? A corrida é muito isso, é muito mais constância, é muito mais continuidade, é muito mais você fazer sem querer fazer, Sim. do que exagerar num dia ou fazer algo extremamente extenuante num dia e passar um mês lesionado ou quebrado, enfim. Então, essa constância, eu sempre acreditei que a força da disciplina, a força da dedicação e a força da permanência, ela superava sempre o talento. Então, essa conexão entre o início, e ver os militares ali, com certeza me inspiraram, e a corrida para mim tem muito isso, né? Tem muito Sim. essa inspiração, transpiração, e ao mesmo tempo constância, resiliência, continuidade, perseverança, não desistir, não parar. Tem um livro do David Goggins, né, que escreveu aquele Can't Hurt Me, que é Nada Pode Me Ferir. A maioria das pessoas conhece o primeiro livro, mas alguns não conhecem o segundo livro, que é Nunca é Hora de Parar. Então, tem muito isso para mim. Claro, por óbvio que a gente tem que fazer uma modulação. Nunca é hora de parar, então quer dizer que você nunca vai parar? Não, claro que não. Mas é no sentido de que a gente deve entender que mesmo que nós estejamos esgotados ali, a gente ainda tem muito para dar. Ou seja, não é hora ainda de parar. É os Nós temos 30, que dar o mesmo 70, né? passo. O 30, 70, Sim. 80, até Sim. tem Pareto. No seu caso, 10, 90, né? Nada, não. Sim, somos todos falíveis. Não, assim, o Zairo ele realmente tem uma resiliência fora do comum. E assim, como as pessoas, né, que eu conheço, assim, que o Zairo também deve conhecer, a disciplina, né, a história de vida tá ligada com a disciplina. Eu não tô dizendo nem de performance, que performance é consequência, é foco, é trabalho. Mas o que eu tô dizendo é com relação a como a atividade física, como o sucesso profissional e como o controle emocional, eles estão, francamente, genuinamente ligados a um processo de vida diferente de hoje. Volto a dizer, como a geração X, é lógico que você vai ver pessoas de 49 anos que não se consideram bem-sucedidas, não se consideram felizes, mas é uma geração que foi forjada, né, que foi lapidada na pancada. Quando eu digo pancada, não é sofrimento, não é fome, mas assim, não tinha tanto mimimi, né, não tinha tanta distração, né, e assim, vendo aqui a história do Zairo, vendo aqui, né, começou com 18 anos ali, eu também comecei a trabalhar nova, então assim, eu já cheguei aqui em Brasília também nessa situação, poxa, eu não tenho com quem muito contar, sou eu e Deus, então, cara, eu preciso dar um feedback positivo para minha família que tá lá em Minas. E aí, falando agora da sua progressão de carreira, né? Vamos fechar essa parte pessoal para depois entrar na sua jornada e no seu propósito. Você chegou a ser segurança pessoal de 3 ex-presidentes, né, Zairo? Sim. Isso, assim, é uma coisa que... Isso não é uma profissão que todo mundo consegue alcançar. Hoje eu vou virar presidente. Não, não é. Então, assim, é o que eu volto a dizer. Disciplina, perseverança, ética. E como é que foi essa experiência, assim? Quem tá ouvindo aí, caramba, você poder acompanhar, viajar o mundo inteiro, correr no mundo inteiro ao lado de... E outra, ser segurança é uma responsabilidade muito grande, né, Zara? A gente já conversou um Sim, pouquinho, sim. mas conta um pouco pra gente como é que foi essa fase. Outra coisa, deixar a família, né, cara? Você Sim, tem uma filha isso é pequena, tem a difícil. esposa. Como é que foi essa fase? Eu sei que não foi fácil, eu conheço um Não. pouquinho da história, mas quem não te conhece, fala aí pra gente como é que foi. Então, em que pese eu fazer parte de uma geração, que é a geração X, a gente costuma dizer que correlação não é causalidade, mas ausência de evidência também não é evidência de ausência. Ou seja, não quer dizer que se você for de outra geração, você não pode ser tão Exato. resiliente, não pode ser tão persistente, comparado a outras gerações. Claro, todos têm os seus valores,
todos têm as suas características, né, mais positivas. Sim. Eu acho que a gente carrega algo extremamente positivo, né, e eu acho que quando você pode impactar as pessoas com aquilo que você tem de melhor, acho que esse é o grande segredo, né. Mas em relação a essa questão, então, assim, das oportunidades, né, assim, Napoleão Hill fala que por trás de uma dificuldade existe uma oportunidade maior ou equivalente, né. Nesse livro que ele fala aqui, que está aqui, é Senhor da minha alma, capitão do meu destino, que é uma leitura fantástica para aqueles que gostam de ler, né. Ele fala exatamente isso. Então as dificuldades, elas foram me colocando nessas funções ou, me direcionando para esses caminhos, que me fizeram, alcançar essa oportunidade de servir aí ao lado de 3 ex-presidentes, né. E assim, e eu não deixei de viver a corrida, mesmo nesses momentos em que eu estava, a trabalho em outros países. Então assim, cheguei a correr a -2 graus em Zurique, cheguei a correr a 40 graus. Dentro de um navio, É. foi? Não, em Zurique não foi dentro de um navio, essa dentro de um barco foi quando eu Um barco. estava, indo para uma cidadezinha. Quem conhece o Pará sabe que tem uma cidadezinha chamada Breves, que fica no complexo ali da ilha de Marajó, que você navega por um furo, que é um local que tem água, mas que divide essas regiões de ilhas que tem lá. A gente ia navegar por 24 horas, e aí a gente entrou em Belém, e era num barco da Marinha do Brasil, e a gente, navegando ali, aí amanheceu o dia no Rio, e aí eu queria treinar e só tinha um convô do navio, que era a parte de trás ali do navio, onde geralmente tocam as aeronaves, né, que era bem um quadradinho ali, acho que de 6 a 10 metros quadrados, e eu conseguia ali fazer um treino de 12 quilômetros, tanto que as pessoas olhavam lá o Strava, eu acho que como eu estava parado em relação ao barco, né, o barco e eu estavam em movimento, então assim, um em relação ao outro estava parado, né, a gente não estava movimentando. E aí as pessoas viram, acharam que eu tinha andado sobre as águas. Falei: "Não, apenas uma pessoa no mundo, na humanidade teve essa Girando num capacidade". quadradinho. É, num quadradinho, girando num quadradinho. Então é muito isso, né, é muito você, Querer. querer, né, assim, se você, eh, que se propuser a fazer algo, você se expor ao fracasso, né, literalmente se expor ao fracasso. Mas para que você possa alcançar voos maiores, alçar voos maiores, é importante que você tenha essa resiliência, né, e está muito voltado por aquilo que eu para as dificuldades que eu enfrentei na minha infância, dificuldades que eu enfrentei na minha adolescência, construir essa personalidade que talvez eu tenha hoje de conseguir, acessar essas especializações que foram que me permitiram servir na segurança dos ex-presidentes da república aí, que não é uma função fácil, porque você vive, como você mesmo diz, a vida da autoridade, viajando para mais diversos países, viajando por exemplo, unidades da federação, de 27 eu estive em 24, acho que país eu tive mais de 10, e em todos eles, todos os dias, independente da atividade que eu desenvolvia, eu acordava muito cedo para correr. Cheguei a correr às 3 da manhã, cheguei a correr às 2 da manhã, 1 da manhã, enfim. Pode parecer loucura. Então escolha a sua loucura e siga ela. Para você que fala que não tem tempo de fazer atividade física, que a rotina tá cansativa, você tá aqui tendo a oportunidade de aprender, né, de reconhecer que não existe falta de tempo, o que existe é excesso de desculpas. Então, quando eu falo da questão da geração, Zairo, não é porque realmente a geração, nova não tem o que acrescentar. Eu acho que a questão é exatamente o excesso de conformidades, é o excesso de conforto, Sim, sim, sabe. A gente realmente cresce no desconforto. sim. Não existe, hoje é tudo muito fácil, hoje é tudo muito a gente tem a comida em 1 minuto, né, a gente não precisa plantar, como você foi criado ali, né, Hum, numa família simples, mas com fartura, mas sim. era uma família extremamente organizada, né. Isso. Então, assim, muitas vezes a gente quer ter um corpo legal, a gente quer ter uma saúde legal, mas ninguém quer acordar de madrugada para fazer atividade física, né. Lá em casa a Ninguém gente quer tem uma morrer, né? Ninguém quer ir para o céu. é Todo mundo quer ir isso. para o céu, mas ninguém quer morrer. É isso. Lá em casa a gente treina enquanto a gente tem uma meta, treina enquanto eles dormem, né, Sim. então é uma forma de ter tempo de qualidade com a família e ao mesmo tempo cuidar da gente, do nosso exercício físico. Uhum. Então é isso, não precisa ter desculpa, o dia tem 24 horas e se um ex-segurança Uhum. da presidência conseguia treinar num barquinho, num barco,
Então, Você também cara, consegue. a gente consegue. Com certeza. Essa é uma questão de prioridade, né? Só você se priorizar. Exato. E quando você começa o dia se cuidando, eu acho que isso é um gesto de amor próprio, né? Quando você começa o dia se dedicando a você, esse é um dos maiores gestos de amor próprio, né? E aí, quando você consegue se dedicar a você, consequentemente, você vai oferecer aquilo que você tem de melhor para os seus, né? Exato. Como você mesmo falou, eu sou pai, eu acho que isso é uma das maiores viradas de chave, Pois é. talvez, da minha vida, e isso faz com que a gente inspire não só outras pessoas, mas principalmente aqueles que estão mais próximos da gente, né? E, inevitavelmente eles vão ver e vão reproduzir aquilo Sim, que nós somos, tanto os sim. maus como os bons comportamentos, porque a gente não está aqui se colocando numa posição de santo, né? A gente Não, também tem os nossos mas defeitos, busca a tem os nossos santidade, né, limites, Jairo? tem os nossos limites, tem as nossas, tem as nossas, as nossas dificuldades, né? Limitações mesmo, né? Limitações. Somos humanos, né? Então é isso, que você possa se lançar na escola da vida, né? A escola da vida é essa escola que ensina, mas que também maltrata, mas que te fortalece também. Erra, levanta e Isso. aprende. E esse, Começa de novo. e esse é o grande desafio, né? Exato. Quantas quedas você vai sofrer, mas quantas vezes você vai ter capacidade de levantar e de continuar andando. Acho que esse é o grande segredo, né? Você continuar caminhando mesmo levando porradas da vida. Acho que é isso, é que tem capacidade de caminhar. Todos levaremos porradas, Sim, mas a gente não pode parar de caminhar. Então é isso, eu acho que é essa, assim, para ser bem sucinto, sabe, Rita, assim, as dificuldades da sua infância, as dificuldades da sua adolescência vão te moldar e às exato. vezes vão servir de referência para você superar os desafios da sua fase adulta, né? E em superando esses desafios, você vai conseguir construir as suas próprias oportunidades, e em construindo as suas oportunidades, por meio das dificuldades, você vai acessar algumas portas que não necessariamente você acessaria se você permanecesse na zona de conforto. Acho que é isso, para fechar aí acho que é isso, viu, Rita? E vem cá, Zário, dessas fases aí, né? Por último, agora você realmente assumiu o comando do BOPE, que É, também é muito bacana. Eu queria graças a não Deus. falar, né, somente da vida profissional, mas eu queria dessas conquistas aí, quais que você considera mais marcantes, assim, Uhum, na sua vida pessoal, profissional? O que que realmente, assim, uhum, fez você alinhar mais ainda? Cara, isso aqui mudou tanto a minha vida uhum. que agora eu tenho um propósito, porque todo mundo Sim, que te conhece, né, a gente que é amigo do Zairo, a gente que admira ele, sim. e eu faço questão. Esse Uhum, podcast ele tem um propósito, Zairo. Óbvio que eu tenho amigos mais novos que eu, sim, mas de convidar pessoas que realmente possam agregar de alguma forma na vida do próximo, né? É um podcast que eu falo que, no fim das contas, quando eu estiver velhinha, eu sempre gosto de pensar na morte. sim. As pessoas, é o que você falou, todo mundo quer ir para o céu, mas não quer morrer. É, Mas eu acho que a gente programando a nossa vida no dia inevitável que todos nós vamos viver, sim, eu falo, todo mundo vai ter um álbum de fotos e eu vou ter o podcast, sim, né? Então, assim, o para podcast relembrar. do Zairo é um podcast que não só vai ser uma memória afetiva para mim, mas eu quero muito que as pessoas entendam que pessoas que têm experiência de vida, pessoas que têm uma vida aí, que têm uma jornada forte. O Zairo, ele tem, cara, ele tem enfim, a gente poderia ficar aqui 5 horas conversando sobre a Sim, vida do Zairo, que isso. mas a humildade, né? Eu acredito que o ambiente, o poder da perseverança, ela tá na humildade, né? A pessoa que é humilde, ela cresce, ela aprende, né? E o oposto da humildade, que é a arrogância, né? Não existe nesse ser aqui. É por isso que realmente é um convidado muito especial. E eu queria muito que você, a gente vai entrar agora na segunda fase, né? Na fase nossa de propósito, de transformação de Sim, vida, porque eu acredito que você já chegou numa fase sua profissionalmente que você está, putz, muito satisfeito, muito sim. orgulhoso, né, e com razão. Mas quais são as conquistas que mais marcaram, assim, Zairo, que te fizeram falar, cara, a partir de agora, isso aqui é prioridade para mim? Antes de responder diretamente essa pergunta, eu queria fazer duas considerações sobre dois princípios que você colocou aí, que é a humildade e a gratidão, né? A humildade é exatamente isso, sabe, Rita? Reconhecer que você sempre há algo para você aprender e que ninguém está acima dos outros. Então, assim, como eu disse, ninguém é tão inteligente que não tem nada para aprender, e ninguém é tão burro, né, que não tem nada para ensinar. E a gratidão vai em torno disso, né, que é valorizar o que você tem, reconhecer as bênçãos e mostrar apreço pelas suas oportunidades. Então, assim, hoje eu estou em uma função extremamente exigente para mim, enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto profissional, né?
mas é uma função e ela vai passar. Como tudo vai passar das funções que são passageiras, como tudo que aquilo que a gente faz aqui nesse mundo vai passar. Mas acho que talvez o que mais me transformou não foi exercer as funções de ex-segurança presidente, ser comandante do batalhão de operações especiais. Acho que o que mais me esforçou foi eu ter me lesionado, o que mais me transformou foi primeiro a paternidade. Isso é incontestável, assim, a paternidade. Isso, eu sou pai de menina, né? Então, assim, ser pai de menina é uma responsabilidade de você fortalecer, além de se fortalecer e de se reinventar como pai, para que você possa acessar verdadeiramente as emoções, acessar verdadeiramente e ser uma inspiração para sua filha, faz você se reinventar, faz você se transformar nas suas emoções, se transformar nas suas considerações, no modo como você vê a vida, porque a sua filha ou o seu filho, ela não quer o comandante dentro de casa ela só quer o pai dela. E essa capacidade você tem que ter, de se despir das suas vaidades, se despir das suas funções, para você exercer de modo pleno a paternidade. Para que você não possa ser aquela pessoa que está presente, ausente. Você ser mais um ausente presente, você não vai contribuir com a formação, talvez, daqueles que são os que mais que te amam e que vai ter um amor incondicional por vocês. Então, acho que isso, Rita, acho que mais me transformou foi a paternidade. Paternidade realmente Nasceu um outro me Zairo. fez levar, instalar um novo chip na minha mente, para reprogramar a minha mente, para dizer, olha, o que você conquistou até aqui, talvez te sirva, mas não vai te servir para te Dá levar para o reset. próximo nível. Você tem que resetar porque você precisa Aprender. aprender a ser pai. E essa é a grande vantagem, talvez, da mulher. A mulher já convive os 9 meses, já tem essa ligação afetiva. E nós que somos pais, a gente só constrói, só começa a construir esse relacionamento efetivamente, presencialmente. Claro, depois que ele vem à luz, que ele é colocado no mundo. Claro, a gente precisa acariciar a barriga, conversar, enfim, mas é diferente. E aí, tem outra transformação que eu tive 2 oportunidades de fazer 2 cursos de operações especiais, né, assim, tá até aqui esse aqui que eu fiz na Colômbia, esse aqui que eu fiz no Distrito Federal, ou seja, eu tive 2 oportunidades, experiência nacional, uma experiência internacional. E nessa experiência internacional, eu me lancei literalmente ao fracasso, porque eu já não precisava, porque eu já tinha essa especialização aqui, em tese eu já estava habilitado para operar, né. E aí essa especialização aqui, eu coloquei ela à prova quando eu vim para essa daqui. Consequentemente, o que aconteceu? Eu tive um acidente na aeronave, né, eu caí de uma aeronave, na realidade eu não caí, eu soltei não considero que eu caí, me soltei a uma distância mais alta do que meu esqueleto podia suportar, e eu tive um escorregamento de vértebra na minha quinta lombar com a primeira sacral. Consequentemente, eu tive uma hérnia e faltava ainda 40 dias para terminar a minha missão. Então, assim, eu literalmente me expus ao fracasso, eu sentia muita dor e eu me aplicava muitas vezes. Alguns amigos, né, que hoje estão comigo nessa caminhada aí me ajudaram bastante. Isso é muito grato Sim. por isso a gratidão, né, porque eu jamais teria condições de terminar isso talvez sozinho. E eu tive que tomar medicamentos fortes, então assim, e sentia muita dor. Durante o treinamento. Durante o treinamento. Então faltavam 40 dias ainda, eu tive que Meu me Deus. superar a minha mente, fazer com que a minha mente, o meu diálogo interno fosse um diálogo interno que não pudessem capturar a minha mente, né, naquele momento eu não podia me dar o luxo de ninguém ter um sequestro mental, eu tinha que ter esse diálogo interno e me fortalecer, né, então tinham palavras que eu conversava comigo mesmo, me fortalecia comigo mesmo, para que eu pudesse viver um dia de cada vez, né, e isso tem muito a ver com um processo de, mentalidade, né, desenvolvimento de mentalidade. Os Navy SEALs têm um protocolo chamado Big Four. O Big Four, eles trabalham 4 pilares, né, que é a segmentação, a visualização, a conversa consigo mesmo e o controle da respiração. E a segmentação é exatamente isso, é você viver aquele momento. Quando você quer fazer com que o seu cérebro enxergue o todo, ele tem dificuldade de enxergar o todo. Agora, se ele primeiro enxerga o primeiro dia, ou a próxima refeição, ou enfim, a próxima instrução, a próxima aula, ele já consegue te manter vivo para que você possa
construir toda a jornada. É igual você ir construir uma casa. Então, assim, você não consegue, às vezes, visualizar ou conceber a casa toda, mas você consegue, por exemplo, não, primeiro o projeto arquitetônico, depois o projeto executivo, depois custos, depois compra de material. Então, o cérebro ele vai controlando essa ansiedade. Então, eu fiz muito isso, eu exercitei muito isso, além da visualização, né? Que eu me enxergava em alguns lugares que me traziam conforto mental, ou seja, que permitia a mim me manter centrado, ou seja, não deixar que ninguém desse comida para minha mente. Eu alimentava a minha mente, me permanecia no local seguro e continuava a caminhar. Então esse foi um ponto que me transformou bastante. E foi um dos momentos que eu tive maior conexão com Deus. Então eu falo isso com tranquilidade, porque para ter a sustentação que eu tive, para me sustentar do jeito que eu me sustentei, com a caminhada que eu tive, com a exigência física, privado de sono, privado de comida, privado de família, porque eu estava fora, eram 6 meses ausentes na Colômbia e minha família estava toda no Brasil. Privado muitas vezes do entendimento da língua, que o meu espanhol às vezes era macarrônico, eu não entendia muita coisa, tinha que estar mais atento Sim. para isso. É, somente com a graça de Deus. Eu sou muito grato por isso, né? E assim, tem outro livro que eu indico muito, muito interessante, chamado Descubra o Maior Poder do Mundo, né? Descubra o Maior Poder do Mundo foi escrito pelo Tiago Brunet, que é um autor cristão, onde ele elenca ali os 8 maiores poderes do mundo, né? Assim, ele fala dos poderes que transformaram a humanidade, de poderes que fazem a diferença no exercício da nossa caminhada, né? Então ele fala de poderes que são poderes que transformaram a humanidade, que transformam a humanidade e continuam fazendo a diferença naqueles que escolhem, né? Fazem assim seguir, né? Ele fala do poder do dinheiro, ele fala do poder da informação, ele fala do poder de um sono, ele fala do poder da fé, ele fala do poder de outros poderes e fala do maior poder do mundo, que ele considera que é a graça de Deus. Então, assim, que quando a graça de Deus ela te alcança, realmente você pode não ser nem o mais inteligente, nem o mais habilitado, nem o mais capacitado, nem o mais especializado, mas ela vai te colocar em lugares que você não teria acesso se você não fosse alcançado por ela. Então, eu acredito muito nisso. Acredito que nesse momento de virada de chave que eu tive lá, que foi um momento de transformação na minha vida, não só a paternidade, mas essas lesões pelas quais eu passei, essas dificuldades que eu tive que enfrentar, me fizeram uma pessoa melhor, me tornaram uma pessoa mais forte, me tornaram uma pessoa mais resiliente. Assim, não para eu me assoberbar, não para eu me envaidecer, porque com certeza esses poderes que você recebe, essas responsabilidades que você recebe, não é para você se sentir se envaidecer, é para que você possa alcançar mais pessoas. É nisso que eu acredito, é isso que eu vivo. Então, para não deixar a Rita sem resposta, né, porque ela fez essa pergunta, então para mim, Rita, a maior virada da paternidade, a maior virada de chave na minha vida, que me deu um ponto de inflexão, que transformou realmente a minha jornada, primeiro a paternidade. E segundo, esses momentos de superação da lesão, dessa queda, onde eu me expus ao fracasso. Quando você se expõe ao fracasso, você vive aquilo que te mantém vivo, que é o medo, que é o medo do fracasso, mas isso vai te manter vivo, né? E quando você controla isso, associado ao seu controle do ego, eu sempre gosto de falar que o ego ele é importante para que você cresça, mas você não pode deixar ele sentar no banco do motorista, você tem que manter ele sentado no banco do passageiro, porque você só coloca ele no banco do motorista e ele assume o volante da sua vida, ele vai acelerar, vai colocar em alta velocidade seu carro, vai bater, vai matar você e ele. Então é mais ou menos isso. Não, Não e sei se eu fiz muita. não, você falou muito bem, essa questão do fracasso, né, que eu uso até a dizer que é a dependência, né, quando nós estamos numa situação de vulnerabilidade, nós nos tornamos dependentes, né, e aí você entrou em um ponto que eu acho que é crucial para todos nós, eh, há momentos na nossa vida que nós estamos bem de saúde, a gente está preenchido de pessoas ao nosso lado, ao redor, todas as ausências que você viveu, muitas vezes, e 99%, né, um custo desse de operações especiais é de um nicho dentro de um nicho, de um nicho, de um nicho, então, ao mesmo tempo que é bom, a gente deixa de aprender, mas você teve essa oportunidade de viver essa experiência, e é uma experiência que nós não vamos ter meros seres profissionais. Eu, como advogada, jamais vou passar, né, faz parte da sua profissão, da sua carreira, Sim, sim. né? Mas o que que a gente pode observar isso aí quando você fala da questão do fracasso, que eu falo que é dependência. Quando nós nos tornamos dependentes de Deus e dependentes de algo espiritual,
a gente se move não de acordo com o nosso ego, Sim, sim, né? Porque o ego ele é importante, mas sim. se ele for muito grande, a gente tropeça Não nele. quero assumir o controle, né? Exato. Então, o que que eu fiquei pensando aqui quando você falou, cara, quando você tá dependente de Deus, quando você tá numa situação igual você tava ali, machucado, cara, imagina, com dor, Eu com perdi uma das maiores valências que eu tinha, que era a minha valência física, né? E onde eu ia apoiar. Então, exato. isso de certa forma, me fragiliza, né? Aí eu tenho que sustentar isso, né, Não, aí você se torna totalmente fortalecendo a dependente. outra valência, né? Que era a mente, né? E aí, para fortalecer essa mente, eu precisava me conectar a algo espiritual. Porque nós somos assim, né? Nós homens somos a ponte de conexão entre o espiritual e o físico, né? A gente nem é 100% físico, nem é 100% espiritual, mas a gente é um misto disso tudo, né? Do físico e do espiritual. Sim. E quando você sente que você tem algo, que as suas batalhas ou as suas dificuldades, ela também está em um campo espiritual, você se fortalece. E em se fortalecendo, você fortalece o seu físico, porque é um momento em que você, de certa forma, vai se alimentar, né? A gente precisa, além de alimentar o corpo, alimentar a alma, né? Nossa alma precisa de alimento. E quando você dá alimento para sua alma, indiretamente o seu corpo vai ser fortalecido. E era isso que eu me apoiava. E isso eu experimentei na prática. Se você não acredita, beleza, eu te respeito. Só que eu tô te dizendo o que eu fiz na prática e que funcionou comigo. E isso funcionou. E funcionou muito bem. Porque me manteve 40 dias sofrendo dor, quase que aleijado. Quem me conhece sabe disso. Eu voltei. Eu tinha a possibilidade de nem andar mais, porque eu tive denervação da L5 a S1. Eu tinha a possibilidade de não voltar a correr mais. E hoje eu te falo, a Rita é testemunha disso. Hoje eu falo que eu consigo correr melhor do que eu corria antes. E você pode dar a explicação que for para isso. Eu vou aceitar a sua explicação. Só que eu entendo isso como sendo a graça de Deus. Se ela me alcançou, eu estou curado. Minha hérnia foi reincorporada pelo organismo. Tudo bem, a medicina vai explicar que o fato de eu ser jovem, ter a musculatura forte, isso favoreceu. Ok. Só que eu sou um ser espiritual. Se eu sou um ser espiritual, eu acredito nos milagres. E para mim isso foi um milagre. Não, o Zairo é a prova viva de que realmente nós somos corpo, alma e espírito. Eu falo prova viva porque muita gente vive só no mundo terreno. E quando a gente não entender, enquanto a gente não entender que nós somos um conjunto de corpo, alma e espírito, nós vamos ser limitados. E essa dependência que o Zairo encontrou de Deus é o que a gente precisa. Eu sei que é difícil, porque a situação que ele passou, eu tenho certeza que se todos nós estivéssemos na situação, é igual quando o avião tá caindo, né, Zairo? É, Todo mundo deixa de ser ateu. O ateu é o primeiro que fala: Meu Deus, eu não quero morrer. Então, assim, a situação que você foi submetido, poxa, a gente não sim. precisa passar por um extremo desse para poder reconhecer que nós somos extremamente dependentes da graça de Deus. Cara, agradece, você acordou hoje, abriu o olho, glória a Deus. Você não teve um AVC, você está andando, glória a Deus, eu estou andando. O ar que eu corro, o meu VO2 que aumenta, você pode dar uma desculpa e dizer, cara, minha alimentação, minha nutrição, é porque eu tenho uma performance, eu sou Não é só disciplinado. isso. Isso. Não é isso. Se você não entender que você é dependente da graça de Deus, que até a inteligência que Ele te deu para você chegar a esse conhecimento, esse entendimento, vem dele, tudo vem dele, meu irmão, sua vida vai arrebentar, ou então você vai ser um Você não se eterno. sustenta. Exato, exatamente. Você vai ser um eterno acomodado, você vai continuar na sua zona de conforto. E uma hora, a sua inteligência, uma hora, a sua força, ela vai fracassar Olha, né? porque nós somos humanos. Então, qual a diferença hoje do e aí eu vou entrar aqui, Zairo, na questão dos seus da rotina dos Sim. 6 R's, Sim, sim, sim. né, eu queria muito que você falasse nisso. Assim, é algo que não é uma criação minha, né? Mas é algo que eu utilizo na minha vida, né? Assim, eu agora estou num propósito, né? Assim, de 40 dias de oração, né? Assim, eu sou católico, né? Apostólico romano, né? Mas respeito as várias denominações, até porque Deus é um só, né? E eu sou imagem e semelhança de Deus e tenho Deus como meu único Senhor e como meu único Salvador. Então, assim, eu sou cristão, né? Então, eu sempre prezo pela rotina. Assim, a rotina, para mim, é um modo de fazer com que a disciplina seja utilizada em meu favor, né? Então, assim, e esses 6 R's são acrônimos que eu fiz para assim, para poder me situar no tempo, né? E o que, que são os 6 R's, né? Toda vez que eu acordo, tem um R aí que não tá aí, mas eu faço alongamento, mas não é um R, né? O primeiro R aí para mim é o R da espiritualidade, né? Eu sempre faço os meus momentos de oração, agora como eu tô nos 40 dias aí,
fazendo 40 dias de oração, eu rezo o terço, na realidade o rosário, que são 4, 5 terços, assim, são 2 horas de oração. Então, eu começo ali às 3h50 da manhã, 3h50 da manhã eu vou até às 6, aí eu já entro no treino, ou seja, é um método que eu uso, chama-se hábitos conjugados, ou seja, se você consegue conjugar um hábito que é a atividade física com a sua espiritualidade, faça isso. Se você consegue conjugar um hábito, ficar na fila do banco e ler um livro, faça isso. Se outras pessoas gostam de ir ao banheiro, enquanto estão no banheiro estão lendo, enfim. Hoje não, que o celular ele meio que sequestra a gente, todos os lugares a gente quer usar o celular, né? Mas o primeiro R seria esse, o R da espiritualidade. Depois do R da espiritualidade, eu vou para o R da leitura, né? Eu faço 10 minutos de leitura, então assim, eu consigo ler pelo menos 2 livros no mês. Eu tinha uma meta de ler um livro por semana, durante um ano eu lia um livro por semana. Hoje eu não leio mais, leio um por mês, eu escolho ali. Da leitura, eu vou para a rotina produtiva, que é da atividade física, né? Da rotina energética, né? Antes da produtiva é a energética, que é essa parte da atividade física. Então, assim, eu corro todos os dias. Por exemplo, 2024 eu corri 366 dias. Esse ano, que nós estamos em 2025, corri todos os dias. E musculação eu faço 3 vezes por semana. A gente já se encontrou hoje na academia, eu estava fazendo musculação. Mas não é aquela musculação para hipertrofia, é uma musculação para me dar longevidade, para me dar qualidade de vida, enfim. Depois dessa rotina energética, eu faço a rotina produtiva, que é geralmente delegar algo no WhatsApp para as pessoas que trabalham comigo, meus comandados ali, as pessoas que me auxiliam no exercício da atividade de comando. E depois disso eu vou para a rotina refletiva. Na rotina refletiva eu faço ali 3 perguntas, né? O que deu certo hoje? O que deu errado? Onde é que eu posso melhorar? E aí as pessoas, não, o que deu certo? Pode ser as coisas mais complexas. Não, a gente tem que buscar o simples. Por exemplo, tratei mal tal pessoa, respondi de modo atravessado tal pessoa. Então, assim, quando você faz essa autoanálise, quando você faz quando você tem essa capacidade de se auto-perceber, de se autoconhecer, de ver que você estava irritado com aquela pessoa e você tratou mal, você vai melhorando enquanto pessoa, né? E assim, o que deu certo? Deu certo isso. Isso que eu escrevi aqui funcionou bem, essa decisão que eu tomei, ela foi bem aceita, ou ela gerou algo que vai alcançar mais pessoas, enfim, e onde eu posso melhorar. E aí, assim, você faz essa rotina dos 6 R's, né? Assim, a rotina espiritual, a rotina da leitura, a rotina produtiva, a rotina refletiva e a rotina espiritual, a leitura, a produtiva, a refletiva e agora eu me perdi, não sei. Alguma outra R aí. Algum outro que eu tenha talvez me esquecido, mas são essas 6 Mas se rotinas. fizer os 5 já tá muito bom Então também. já tá bom, se fizer já tá ótimo. Mas geralmente é interessante você ter essa rotina. Aí você coloca o que faz sentido pra você. Não consigo acordar cedo. As pessoas, mas qual é o segredo pra acordar cedo? Eu tenho um segredo pra acordar cedo, é dormir cedo. Esse é o maior segredo, dormir cedo. Exato. Então, assim, geralmente eu vou ali para as 8h30 pra cama, não necessariamente eu consigo dormir às 9 horas, aí eu vou pra cama às 9 horas, 3h50 eu tô desperto, né? Mas já começa a higiene do sono, né? Começa a higiene de sono, geralmente abandonando tela, né? Geralmente desconectando ali. Claro, eu tenho uma função que precisa estar escrava do celular, mas eu deixo ele ali. Se alguém liga, eu atendo. Se manda mensagem, não necessariamente eu respondo. Aí vai depender Sim, da prioridade. Mas sim. eu tenho que estar atento, né? Então, a relação a a função que eu exerço, né? Até porque tem pessoas que dependem da gente e a gente também tem que entender que comandar é se incomodar. Então, assim, não tem como ser diferente, não vai ser diferente para aquelas pessoas que se expõem realmente, verdadeiramente, para comandar as Mas isso pessoas. é pro Zairo. Você que não é comandante do BOPE, você pode pegar o seu celular e Sim, e desligar desligar e e dormir desconectar. cedo Exatamente. e realmente acordar cedo Assim, interessante um ponto que você tocou, agora que você falou aí, claro, ninguém quer aqui que você vai fazer curso de comandos, ninguém quer aqui que você vai fazer curso de forças especiais, ninguém aqui quer que você vai fazer curso de caveira, ninguém quer isso, não. Mas você pode desenvolver uma mentalidade que você pode aplicar na sua vida, né? Assim, essa mentalidade da continuidade, essa mentalidade do sucesso, essa mentalidade de se expor ao fracasso, de você escancarar as suas vulnerabilidades, vai te deixar numa posição que vai fazer você crescer. Não adianta, assim, no curso de operações especiais você sofre bastante dor,
E aí você cresce. Só que você não precisa também se submeter a nenhum tipo de sofrimento, né? A ideia não é essa. Mas as suas dores, você conhece as suas dores. Os seus traumas de infância, você conhece os traumas de infância. Você conhece aquilo que te fez virar a sua chave. Aquilo que te fez ter uma percepção do que era a vida. Então, nesse sentido, você pode utilizar a mentalidade que é aplicada nesses cursos de formação para você melhorar na sua vida profissional, na sua vida pessoal, enfim, sendo você um médico, sendo você um advogado, sendo você qualquer das funções que você escolheu exercer. A mentalidade ela é comum às pessoas, então assim você precisa ter essa capacidade, principalmente do autoconhecimento, se cuidar. Por exemplo, eu faço terapia e tenho coragem de assumir que faço terapia, porque isso é um ato de coragem. Porque quando você escolhe cuidar de você e se conhecer melhor, você está escolhendo cuidar do outro. Quando você escolhe encarar os seus desafios, encarar as suas dificuldades, você está admitindo a sua falibilidade, que você é falho, que você tem pontos que você precisa melhorar. Que você não nasceu pronto, que você não nasceu perfeito, e é isso que você está aqui em busca de melhor. Claro, eu tenho qualidades, eu tenho valências que talvez são mais fortes do que outras valências, mas eu tenho fraquezas que precisam ser trabalhadas para se equivalerem a essas minhas forças que eu tenho. Então, assim, o processo de autoconhecimento ele nunca vai terminar, ele é para a vida toda. E você precisa ter essa coragem. Coragem de olhar para você mesmo, para você poder olhar para os seus, para você poder olhar para os outros. A coragem de se enfrentar, que é o maior desafio, é vencer você mesmo. Ah, as pessoas, você vai entrar para competir com alguém. Não, você vai entrar para competir com você, amigo. Você vai entrar para vencer você, amigo. E essa guerra é a guerra que você vai mais precisar vencer. Sabe por quê? Porque você vai lá no espelho e você vai estar lá. Você vai no quarto e você vai estar lá. Você não vai conseguir fugir de você mesmo. Então, essa é a grande chave, né? Autoconhecimento. Então, que você procure se autoconhecer e desenvolva uma mentalidade forte para quando você precisar utilizar essa mentalidade para superar as suas adversidades, porque elas virão. Não se iluda, elas virão. Não, A vida é feita de o Zairo adversidades. de hoje, né, Zairo, não é o mesmo. Não, com certeza não A é. gente vai mudando. Com certeza não é. Eu fui moldado pelo tempo e moldado pelas circunstâncias. Eu sempre falo que Deus fala com a gente por meio das pessoas e das circunstâncias. Em alguns momentos, algumas pessoas se conectaram a mim para falar comigo. Falar, olha, você precisa mudar isso, você precisa enxergar isso. E eu estou aberto para aprender, porque a humildade é um dos princípios que eu carrego. Então, assim, sempre há algo para aprender com as pessoas. Você nunca vai estar pronto. Aquele que acha que vai estar pronto vai se fechar em uma bolha onde ele vai fracassar, porque ele vai achar que Exato. tudo depende só Autossuficiência. exclusivamente dele. Essa autossuficiência não vai te levar para uma evolução. Beleza, pessoal? Posso estar falando algo óbvio aqui, né? Posso estar falando algo óbvio, mas isso é extremamente difícil. Mas o óbvio pra ter. precisa ser relembrado. Além disso, o óbvio precisa ser, além de lembrado, precisa ser dito. Exato. O problema de hoje não é a falácia dos maus, é o silêncio dos bons. Então, volto a dizer que esse podcast tem a intenção de reforçar o que os bons já fazem, Sim. que é falar. E o Zairo, ele tem aqui, né, ele tem também uma coisa que faz muito sentido para mim, né, alguns protocolos de vida dele, né, ele tem um nome, né, como é que chama, Zairo? É seu código, né, de honra. Isso, sim, sim. Então, esse código de honra é um código que a gente constrói para nortear nossas ações, de lembrar de que a gente é, né? Disciplina. São 5 valores, né? Integridade, né? Humildade, gratidão, autenticidade e disciplina. Quando você olha para algumas pessoas e pergunta, cara, que característica que você vê em mim que é muito marcante? Geralmente é aquela que salta aos olhos das pessoas. Só que as pessoas não conseguem te acessar na sua inteireza, na sua completude, na sua integralidade. E assim, a integridade para mim é agir assim, agir com honestidade, agir com No transparência. escuro, quando ninguém te vê. Isso, independente das circunstâncias, né? Fazer aquilo que precisa realmente ser feito. A humildade é isso, né? Reconhecer que você sempre há algo a aprender e que ninguém está acima dos outros. E tem outros valores que com certeza se tocam aqui, né? E para você, se esses 5 valores não fizerem sentido, escolha seus 5, os que são mais importantes, mas que você ande com eles em um local que você consiga ver. Meu caderno de anotações está aqui, ó. Se você dar uma olhada, tem aqui os 5 princípios aqui que eu anotei para eu lembrar de quem eu sou, para eu lembrar dos princípios que eu tenho que praticar. Tá aqui os 5, ó. Integridade, humildade, gratidão, disciplina e autenticidade. Todas as vezes que eu pego esse caderno aqui, e é coisa de
geração X, né, papel, contata, sinestesia, eu olho e vejo quais são os valores, né, que eu carrego, né. Essa gratidão, né, que é valorizar o que você tem, né, reconhecer as bênçãos que você recebeu e mostrar preço pelas oportunidades. Isso aqui para mim é uma oportunidade que eu estou tendo de dialogar com as pessoas, de conversar com as pessoas, de me mostrar quem sou eu, o que eu faço, que dá Transbordar, né, certo para Zairo? mim. Sim, transbordar. Uma gotinha que pode parecer uma gota na minha vida, pode ser um oceano na vida de outra pessoa. Então, assim, e essa autenticidade é exatamente isso, é ser verdadeiro comigo mesmo. É eu não tentar ser quem eu não sou. Então, essa é a minha autenticidade. Então, quando eu falo aqui que eu faço terapia, eu estou sendo autêntico comigo mesmo, estou expondo a minha fragilidade. Estou dizendo: "Pô, o comandante do BOPE faz terapia", faço, mas faço outras coisas também. Necessário. Faço muitas outras coisas, que talvez a maioria das pessoas não tem coragem de fazer, Sim. que eu já me testei, que eu já me provei, mas que não vai me transformar além da jornada. O que eu fiz até aqui, serviu para até aqui. Só que talvez daqui para frente eu precise me reinventar, talvez daqui para frente eu preciso agregar outros valores, talvez daqui para frente eu preciso aprender outras coisas. E faz sentido aprender outras coisas, porque o cérebro precisa estar aprendendo e ao mesmo tempo precisa estar esquecendo. E disciplina é isso, meus amigos, é fazer o que você precisa ser feito mesmo quando não há vontade. "Ah, não, você sempre acorda super empolgado, quer ir correr", não, mas eu vou. Mesmo não estando empolgado, eu vou, porque eu sei que aquilo tem um benefício para mim, que eu sei que aquilo vai fazer bem para mim, mesmo que naquele momento eu não consiga enxergar valor naquilo. Eu mesmo não conseguindo enxergar valor naquilo, vai, faça o que você se propôs a fazer. Isso é um ato de honestidade com você mesmo, e você consegue cumprir o compromisso que você tem comigo mesmo. Então esses valores permeiam o código de honra, sabe, Rita, como você falou, a integridade, a humildade, a Sim. gratidão, a autenticidade, a disciplina, para que Não, eu e possa me lembrar de quem eu sou. e a corrida, né, Zairo, o esporte, o esporte eu não sei, porque realmente eu nunca fui muito de esporte, eu só me encontrei na corrida. Mas a atividade física, vamos dizer assim, ela te coloca num local de realidade com seu espelho, Perfeito, sim. né. Então, quem sou eu? Eu sou a Rita. Tem dias que a gente tá correndo bem, mas tem dias que eu não consigo nem Sim, andar. é natural. Que é natural. Só que aí que Normal. tá o segredo que eu Sim. acho, quando você falou da transparência, da autenticidade. Hoje todo mundo quer ser só o bonitão, É, exato. É, né. as redes sociais Então fazem você isso. se reconhecer e É. falar: "Caramba, eu preciso". Tô sem saco hoje. É, É. hoje o mundo tá cheio de gente superficial. É. Cara, tá todo mundo só querendo, sabe o morno, cara? Eu falo, o problema do ser humano não é se você é quente ou frio, é se você é morno. Cara, seja autêntico, se você acredita em algo, vai atrás. O Zairo Você desde vai que cair. exato. O Zairo desde o momento que eu conheci ele sempre foi uma pessoa realmente eu não tô sendo mentirosa aqui, porque Sim. tem milhares de pessoas que vão assistir essa live. Sabe aquela pessoa que tá sempre sorrindo mesmo quando quer chorar? Sim, exatamente. Por quê? Porque é exatamente a mentalidade de e aí não é só a questão: "Ah, porque eu tô correndo aqui, tô fazendo minha obrigação", não. Eu tenho certeza que isso se reflete em casas, isso se reflete no trabalho, Sim. né, é o equilíbrio. Então, para mim, isso aqui resume muito num dos valores que para mim é muito importante, Zari, que é o equilíbrio. Sim. Uma pessoa que que é extremamente autêntica, mas não é humilde, É. não vai funcionar. Sim. E o equilíbrio nem sempre é o meio, né, entendeu? Às vezes que vocês acham que o Não, equilíbrio, tu tá não, na metade, nem sempre é o meio. não, é um O teu pouquinho de tudo. a vida é um grande equilíbrio de pratos, né, assim, você tá com aquele joguinho de pratos, você vai rodando um, rodando o outro. Às vezes você tá rodando mais o da família, às vezes tá rodando mais o da atividade física, às vezes tá rodando mais o financeiro. E Exato. quando você para, você não pode deixar de parar de rodar, porque você para de rodar aqueles pratinhos, um Sim, vai cair, vai quebrar. isso, Então assim, esse é o grande desafio, esse isso. é o grande ponto chave, né. Hoje eu não tô correndo rápido, mas eu tô Exato, andando, tô mantendo exato, a balança ali, tô andando. exato, tá E aí, girando. ao mesmo tempo, eu tô cara, tô reconhecendo que eu sou humilde, Isso, que eu fiz exatamente. a maratona, fiz uma É. prova, ok, mandei bem, mas hoje eu não tô conseguindo. Espera aí, meu lugar aqui de dependência. É, ne nesse Senhor. contexto aí, Rita, tem 2 artigos, tem um artigo que eu li que chama-se "Se você corre, o que eu te desejo é uma lesão", eu não sei se tem na internet, eu recebi em algum lugar isso, eu acho que foi Muito bom. no próprio Instagram. "Se você corre, vírgula, o que eu te desejo é uma lesão". E o outro é um livro do Ricardo Rires que chama-se "Correndo atrás para chegar na frente", onde ele passa toda a trajetória dele de corredor, ele foi um colunista, salvo engano, da Contrarrelógio, e ele escreveu sobre isso, sobre esses pontos em que você consegue superar a lesão,
correr um pouco mais devagar, ir mais lento, correr atrás, e fez com que ele atingisse os melhores índices dele quando ele aceitou a questão da lesão, quando ele aceitou correr atrás, não ficar. Que às vezes tem muita gente que no treino quer correr só na frente, quer demonstrar que está forte, e isso todos nós caímos nessa armadilha, inclusive eu caio nessa armadilha. Assim, eu tô forte, tô me sentindo forte, e às vezes você exagera, passa um pouco do ponto, e tem sim um pouco de orgulho nisso aí, tem sim um pouco de orgulho. Mas você tem que ter esse controle, esse autocontrole, no sentido de que você precisa modular muitas vezes para chegar muito forte lá na frente e entender que ninguém vai ser igual a você, que entender que as pessoas são diferentes e entender que algumas pessoas vão correr melhor do que você e outras vão correr pior do que você. Nessa esteira tem um livro muito interessante do Ryan Rowley, que eu acabei de ler esse livro, inclusive dei de presente para um amigo, chama-se Disciplina é Destino. O Ryan Rowley escreveu um outro livro fantástico, e aí eu comprei esse segundo livro dele, Rita, porque eu tinha lido o primeiro, e eu gostei muito do primeiro, chamado O Ego é Seu Inimigo. Então, assim, o ego é seu inimigo, ele faz essas considerações de que as ascensões, o sucesso e as quedas, elas estão intimamente, intrinsecamente relacionadas com o ego. Por isso eu falo, não deixe o ego sentar no banco do motorista, mantenha ele no banco do passageiro, porque se você mantiver ele no banco do passageiro, ele vai estar ali para dizer, olha, você é capaz, vai em frente, mas você não vai deixar ele sentar no banco do passageiro e pegar, não, você não precisa de ninguém, vai porque você é foda mesmo, e vai bater em alta velocidade e você vai morrer. É a história do ser legal, mas não sou burro, né? Exatamente. Cara, eu sou legal, conta comigo. Bonzinho você faz melhor coitadinho. Exato, É. exato. É aprender a dizer não. O Steve Jobs sempre falava que escolher, mais difícil que escolher o que fazer é escolher o que não fazer. Então, assim, você pode dizer não, mas você pode dizer não em amor. Olha, eu entendo que isso é muito importante para você, mas nesse momento não tem como. Eu entendo que isso é relevante para você, mas nesse momento eu não vou fazer isso. E tá tudo bem, e tá tudo bem. Se a pessoa escolher se desconectar, dizer é um idiota, é isso, é um arrogante, é problema dela, porque você não vai controlar o que ela vai pensar, mas você vai controlar aquilo, você vai se respeitar. Você não vai passar você não vai deixar de ser quem você é, simplesmente para dizer um sim. A cada sim que você diz pro outro, é um não que você está dizendo para você, então não faz sentido. É muito, eu já li um livro que fala exatamente, as pessoas muitas vezes acham que Deus não fala com elas, né? E muitas vezes Deus está falando, o que a gente precisa fazer não é pedir a Deus para falar comigo, é silenciar as outras vozes, Isso. né? Então a gente está vivendo 24 horas uma luta da mente e do espírito. Mente e espírito, mente e espírito. Eu falo, o coração é enganoso, Zairo. O coração, ele é emoção, ele Ele é muito mais enganoso quando você o alimenta com as coisas que são efêmeras. Sim, Ele fica mais enganoso. sim. E além dessa questão do coração ser enganoso, tem uma questão que eu queria trazer, que é essa capacidade que a gente tem de esconder dentro de nós mesmos para não nos mostrarmos frágeis. Sim. Só que assim, as pessoas têm que entender, pelo menos na minha visão, que quando você demonstra a sua fraqueza, na realidade você está sendo forte. Ou seja, Sim. na realidade você está descobrindo uma força que você tem. Porque é uma capacidade que você tem de admitir que você é falível, né? Paulo disse isso, né? Quando Exato. tô fraco é que eu sou forte. Exatamente. Exatamente. Gente, acho que é isso. Tem muita coisa, muita riqueza aqui nessa conversa. Como eu disse, a gente poderia ficar aqui horas. Não é só um corredor que é excelente corredor, maratonista que eu admiro muito, Parte da vida, né, Rita? mas é um excelente pai, um excelente homem, Tô em busca, Rita. Tô em homem do busca. lar. Então, o Zairo, assim, a gente poderia falar de paternidade, a gente poderia falar de corrida, performance, propósito de vida. Não, um podcast não vai ser o suficiente. Cara, falar de paternidade tem um nome muito interessante, chama-se O Mundo Precisa de um Pai Treinador. A livraria Olha Cristã. só, Se não fosse conhecia. você que é pai, eu leria esse livro. O mundo precisa de um pai O corredor. mundo precisa de um pai treinador. 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 Corredor também, né, Zairo? Ninguém vai deixar de ser um bom pai se correr. Comandante do BOPE, ex-segurança de 3 presidentes da República, um homem que eu admiro de coração. Zairo, muito obrigada. Eu queria muito te agradecer. Foi talvez o podcast mais leve, que a gente ainda está
ali lidando nesse mundo de cama. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está te assistindo, né? Assim, o que que você pode contribuir, né, hoje para essa pessoa, ou amanhã, ou daqui um mês, isso aqui está gravado para sempre, Sim, sim. né? Daqui 10 anos esse podcast vai estar, uma criança que talvez nem nasceu vai estar escutando você falar isso que você falou hoje. O que que você pode deixar aí de mensagem, de carinho, de aprendizado da sua Rita, jornada, primeiro eu queria grande jornada, né? primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui podendo, compartilhar com as pessoas esse momento tão importante, né, assim, pra gente alcançar mais pessoas, a fazer disso a corrente do bem, que eu chamo, né, corrente do bem. Mas se eu pudesse deixar uma mensagem, eu deixaria uma mensagem para que você, construa uma mentalidade resiliente. E o que é uma mentalidade resiliente? É uma mentalidade que vai te permitir, acessar níveis que você não acessaria só com a força do seu braço. Seja uma pessoa espiritual, seja uma pessoa que, coloca aquilo que vai à sua frente em primeiro lugar. Construa pontes, né? Construa bons relacionamentos. Foque nesses poderes, né, que você tem já dentro de você. Você precisa só deixar eles se manifestarem. Eu falo isso, quando eu falo isso para mim também. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, de manifestar as minhas valências, né? Principalmente em público, em que pese a gente ter desenvoltura, porque precisa ter para falar, às vezes a gente precisa necessidade de validação do outro, mas não busque no outro aquele que você já carrega. O mundo vai te julgar, ele vai te criticar, vai criticar do mesmo. Faça o que precisa fazer mesmo. Aí quando eu falo isso, minha esposa diz, vai lá na frente do espelho e fala com você próprio. Então é isso, que você continue, não pare, né? Desenvolva a sua mentalidade. E mesmo que você não seja submetido a esses treinamentos, que às vezes a gente foi submetido e teve a oportunidade, que você pode desenvolver uma mentalidade resiliente, que você pode desenvolver uma mentalidade forte, que você pode desenvolver uma mentalidade vencedora, independente da área que você estiver exercendo. Nessa esteira, eu queria indicar Fica à vontade, Zayn. vou indicar esse livro, que chama-se Paixão por Vencer, do Jack Welch. Foi um grande CEO. É um livro de liderança, né? Que eu me inspiro para liderar os meus comandados. Eu queria deixar outra dica de livro, que é esse daqui do Salomão. Salomão mais rico que já existiu. A Steven gente tem Scott. princípio de sabedoria aqui. Esse aqui, que é recém-lançado, que é Mais Esperto que o Diabo 2. Esse Mais Esperto que o Diabo 2 é um livro fantástico, é um plano de ação de 21 dias. Esse aqui, que é de uma nutricionista, PhD, que chama-se A Ciência do Desconforto, onde ela fala das questões relacionadas ao jejum, para te fortalecer. Tá? Então, aqui é interessante esse livro, muito interessante. Esse aqui, Sniper de Elite, é um livro muito interessante para ajudar você a ser assertivo nas suas escolhas, mas acima de tudo escolher bem aquilo que você vai focar, né? Dentro dessa filosofia da segmentação, da visualização, dessa conversa consigo mesmo e do controle da respiração. Então, esse livro vai te ensinar muito sobre isso. Esse livro é inspirado o filme é inspirado nele, que é o Sniper Americano, mas tem outro livro também, que é o Sniper Americano, que foi inspirado no filme, e esse aqui é uma continuidade. Esse do Napoleão Hill, eu gosto muito do Napoleão Hill, né? Senhor da minha alma, capitão do meu destino, onde vai te ensinar alguns truques para você superar as adversidades da sua caminhada. Tem um outro ali que é a experiência à mesa, que você pode fazer essa experiência com a sua família, reunir a sua família para fazer pelo menos uma refeição à mesa por dia. E esse de meditação de Marco Aurélio, que eu estou lendo recente, né? Eu gosto muito de filosofia histórica, né? Deu para ver. Filosofia histórica é muito interessante e eu gosto muito desse. E esse do Tiago Brunet, que eu falei, que é Descubra o Maior Poder do Mundo. Tá longe ali, a Rita não vai conseguir pegar. Mas é isso, meus amigos. Que você possa desenvolver essa mentalidade. Tá aqui, ó, tá de cabeça para baixo, né? Descubra o maior poder do mundo. Que é esses poderes que ele cita aí. Não é isso, não é só um menino Não que pare de, grita. não pare de correr. Não Continue. parem de ler também. Não é só um corredor, é um homem extremamente que se dedica à sabedoria, porque com o tempo a corrida vai ficando Vazia. exato. E a sabedoria preenche a nossa alma, preenche o nosso espírito.
e nos dá força para continuar essa jornada, né? Encha-se de algo que é perene. Porque se você não se encher daquilo que é perene, o mundo vai te encher do que é passageiro. Exato. Então que você possa se preencher, se esvaziando de si mesmo e se preencher com aquilo que é relevante, né? Eu tenho plena consciência disso. Eu sei que sem o Espírito Santo eu não posso ser um bom pai, sem o Espírito Santo eu não posso ser um bom comandante, sem o Espírito Santo eu não posso ser um bom filho, sem o Espírito Santo eu não posso ser um bom amigo. Esses são os valores que eu carrego. Escolha os seus valores, escolha aquilo que faz sentido para você, para que você possa se preencher e ser alegre na esperança, paciente na tribulação, perseverante na oração. Muito obrigado pela oportunidade. Que você possa aproveitar todo o conteúdo que a gente deixou aqui para vocês, para transformar a vida de vocês, para iniciar a sua jornada ou para consolidar a jornada que você já iniciou. Rita, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus Zairo, possa só deixa a continuar sua te rede abençoando. social para quem quiser te seguir. Minha rede social é eu sou o Zairo Júnior. O LinkedIn eu não uso, mas é eu sou o Zairo Júnior. O Júnior é sem R, tá? É uma anomalia gramatical aí que minha mãe colocou lá no meu nome, né? Eu sou Zairo Júnior. Então, assim, geralmente eu costumo postar pouco, né? Porque me falta tempo e eu priorizo outras Sim, coisas. sim, E na função que eu tô também, às vezes não é conveniente que nós sim. fiquemos postando até para Sim. preservar a minha família, preservar a mim mesmo. Mas tem alguns conteúdos que eu já Mas quem postei lá. quiser te encontrar e saber um pouquinho mais da sabedoria, toda 4 horas da manhã ele tá correndo na ciclovia. Tem uns dias aí que a gente faz essa atividade aí todos os dias. Então é Sou isso, muito grato gente. por isso. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, beijo. Beijo.